Bom, dentro da questão de legislação federal, agora vamos ver as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né? As famosas DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, tá? Que logicamente dá embasamento para a base nacional comum curricular, mas a princípio a diretriz no âmbito nacional. Não esqueça, ou não esqueça, Jéssica, na realidade você tem a Constituição Federal, LDB, que entra no rol das legislações federais. E aí depois vem as estaduais e municipais, que também tem que estar em consonância com o que tem no governo federal, tá bom? Então as diretrizes estão na perspectiva da legislação federal. Para as diretrizes curriculares nacionais, a educação básica tem como fundamento essencial a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, quer dizer, a garantia de acesso a todos na escola, a matrícula, a inclusão, quer dizer, a permanência de todos dentro da escola, e, estando na escola, permanência e o sucesso das crianças, jovens e adultos na escola, na sua idade própria. Então, é garantir que todos se matriculem na perspectiva da inclusão, aí são todos, inclusive os alunos de educação especial. Então, não só que se matriculem, mas que permaneçam frequentes na escola e que atinjam sucesso. O que é o sucesso? É a aprendizagem, tá bom? Sem aprendizagem, eles não vão ter continuidade nos estudos, ok? É preciso ter, claro, a indissociabilidade dos conceitos referenciais do cuidar, que é o acolhimento de todos, e do educar, que é enfrentar o desafio de lidar com gente. São relações sociais, tá bom? Então isso é importante demais, tá? Buscar recuperar para a função social da educação básica sua centralidade. Quem é o centro das atenções na educação? O estudante. Então, no universo da aula, você tem professor e aluno. Quem é a figura principal da aula? Você vai falar, é o aluno. Não, é o professor. Mas acabou de falar que a centralidade da educação está no estudante? Sim. Se eu não entender esse estudante, quem tem que entender? O professor. Se o professor não tem a preocupação de entender quem é aquele estudante, ele não vai ter como fazer esse aluno aprender. Então, o personagem principal é o professor, que tem toda a sua atenção centrada no aluno. E aí, quando ele consegue compreender quem são seus alunos, ele consegue ensiná-los melhor, tá bom? Isso é o pulo do gato, tá bom? Então, o aluno está no centro de todas as atenções. Mas o professor é que é a figura central, porque sem ele, sem a ação educativa, sem a sua intencionalidade, não há aprendizagem do aluno, tudo bem? Tá? Bom, o acesso e a permanência é um percurso para a conquista da qualidade social da educação, tá? O acesso e a permanência. Uma coisa muito importante que é colocar nas diretrizes curriculares nacionais é a questão da perspectiva da interdisciplinaridade, tá? Por meio dessa abordagem ocorre a transversalidade do conhecimento, por meio da ação didático-pedagógico mediada pela pedagogia dos projetos, que é na perspectiva de trabalhar por eixos temáticos. Você trabalha melhor interdisciplinarmente quando você tem um tema gerador. Esse tema gerador, ele vai falar que água, por exemplo, água, tema água. Todas as disciplinas curriculares vão trabalhar a temática da água a partir da sua perspectiva disciplinar. E vão trocar. Tá? Isso é a lógica, é perceber que o aluno perceber que todos estão falando sobre o mesmo assunto, mas a partir de uma perspectiva curricular própria, da matemática, do português, da história, da geografia. Essa é uma coisa difícil, porque requer integração, engajamento dos professores, mas é uma coisa prevista dentro da LGB, das diretrizes. Então, quando a gente fala na perspectiva da interdisciplinaridade, as próprias diretrizes dizem, vamos trabalhar na perspectiva da pedagogia de projetos, o que cada um vai fazer, com o que, como, porquê, tá? Envolver e trabalhar isso. 2 disciplinas já é um trabalho interdisciplinar. Quanto mais, melhor. Tá bom? Mas isso não quer dizer que um professor que trabalha na perspectiva interdisciplinar vai deixar de atuar na tua área. Vai continuar atuando. Tudo bem? Vai continuar atuando. Vai continuar dando seus conteúdos na perspectiva da qualidade, não da quantidade. Que isso fique bem claro, tá bom? A prática interdisciplinar é, portanto, uma abordagem que facilita o exercício da transversalidade,
constituindo-se em caminhos facilitadores da integração do processo formativo dos estudantes, pois ainda permite a sua participação na escolha dos temas prioritários. Está aqui. O documento está colocando isso. Então, até o aluno pode participar do que tema ser trabalhado na perspectiva interdisciplinar. Você pode fazer uma pesquisa, você pode perceber a necessidade deles. Isso é uma forma de diálogo também. Não precisa ser tão aberto, que temas vocês querem que a gente trabalhe. Mas você pode perceber uma necessidade que existe entre os alunos, tá? E aí escolher e discutir com o grupo docente na escola qual tema gerador que isso é importante para trabalhar com algum projeto interdisciplinar dentro da escola, tá bom? Quais são os elementos constitutivos da organização das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica? Primeiro elemento constitutivo, marca aí, é o projeto político pedagógico, famoso PPP. Por quê? Ele existe na perspectiva uma busca da construção da responsabilidade compartilhada por todos. Porque é um projeto. Se é um projeto, eu coloquei um objetivo. Esse objetivo eu projetei, tá lá, vamos atingir, vamos melhorar a aprendizagem dos alunos. Esse é o objetivo. Então a gente começa a preparar o processo para a chegada daquele objetivo. A gente não está conseguindo que os alunos aprendam. Então vamos mudar isso, vamos colocar outro objetivo. Não, você não muda o objetivo, você muda o percurso. Tá? Você muda o percurso, quer dizer, o percurso que está meio equivocado. Então você está indo reto, às vezes precisa dar curvas para chegar até lá. Tá? Então o PPP é bem isso, ele para dar um norte, ele tem uma perspectiva norteadora das ações da escola. E ele é o resultado de um processo negocial. Por quê? Ele é construído na perspectiva da gestão democrática, tá? Em que todos os atores que formam a comunidade escolar, de uma certa maneira, eles têm que ser consultados, têm que ser percebidos, têm que ser entendidos, para você construir um documento que mostre realmente a realidade de todos, as necessidades reais da escola, tá bom? Um segundo elemento constitutivo é a questão do regimento escolar, tá? E aí ele é o regimento escolar. Se você tem uma rede de ensino, o regimento escolar, ele é aquela normativa de todas as escolas daquela rede, por exemplo, daquela cidade ou daquele estado, tá? Existe o regimento comum, que são direitos e deveres básicos de todas as escolas. E aí você tem a parte diversificada do regimento escolar. Essa parte diversificada do regimento escolar, na perspectiva de direitos e deveres, está vinculada ao quê? Ao projeto político pedagógico. Por que está vinculado ao PPP? Porque o PPP ele vai ser construído a partir das necessidades próprias dessa escola. Tá? A partir do contexto dela. Então também no regimento escolar vai ter que ter uma parte que é comum, tá? Que você às vezes está numa rede de ensino, tem que ter procedimentos comuns. E vai ter a parte diversificada, tá? Isso quem vai decidir? Os órgãos colegiados. Principalmente quem? O conselho de escola. Mas aí também pode ter a presença do Grêmio Estudantil, do conselho de classe, tá bom? Constitui-se o regimento em um dos instrumentos de execução, com transparência e responsabilidade do PPP, tá bom? Terceiro elemento constitutivo, a questão da avaliação. Lógico, primeira perspectiva, a avaliação da aprendizagem dos alunos, como a gente avalia esses alunos, tá bom? O que a gente quer que ele aprenda? Que conjunto de habilidades, conhecimentos e princípios e valores a gente imagina que eles aprendam? Olha que vai além apenas dos conteúdos, porque fala de habilidades, né, que você tem que ter para realizar as tarefas, e o uso do conhecimento para realizar essas tarefas, mas também de princípios e valores. Então olha só como a questão, a gente fala mais uma perspectiva de educação integral. Isso é forte no documento. É muito forte dentro das diretrizes perceber a avaliação mais com caráter formativo do que um caráter quantitativo e classificatório. Não é só para avaliar quanto de coisa aprendeu ou classificar quem aprendeu mais e menos, fazer também. Não se pode nessa perspectiva. Mas o caráter formativo é importantíssimo dentro desse processo, tá bom? E aí a diretriz não vai deixar de reforçar o que está na LDB, que é a garantia da avaliação, além da avaliação da aprendizagem na escola, a avaliação institucional, seja ela interna ou externa. Tá bom? Pode ter uma avaliação institucional que a própria escola percebeu, construiu e está avaliando a própria escola, mas não é aquela avaliação do professor, é da escola, tá? Ou então da rede, para perceber a aprendizagem da escola, tá? E a avaliação das redes de educação básica, que é INTO e IDEB,
A princípio é a prova Brasil, é dado por todas as escolas do Brasil, para perceber como que estão a aprendizagem das escolas e dos sistemas, tá bom? Outro princípio, elemento constitutivo, é a gestão democrática e a organização da escola. A escola, ela é dotada de função social. Cabe a ela garantir a transmissão dos conhecimentos adquiridos, produzidos pela humanidade no decorrer de gerações e gerações. E na escola transmite isso, tá bom? E ela também é um palco de interações, em que os seus atores colocam o PPP em ação compartilhada. Colocam o seu projeto político-pedagógico em ação compartilhada. Vou dar uma retomada. Falei para você, o projeto político-pedagógico projeta, ele coloca lá um objetivo. Então você não muda o objetivo, você muda o percurso. Tá? Ele é político porque é concepção de sociedade, concepção de mundo que se espera. E é claro, que mundo é esse? Democrático, autoritário? O que se espera formar? Politicamente, no sentido da polis, né? Dos cidadãos que formam essa sociedade. E o pedagógico como você vai fazer com que isso aconteça no sentido estrito pedagógico, a questão da avaliação, como que você vai se dar, da concepção pedagógica e tudo mais. Tudo bem? Tá? A abordagem interdisciplinar é importante nesse processo de relação, tá? Entre o cuidado e educação. O cuidar e educar. Tá? Então, é preciso perceber a qualidade das aprendizagens, qualidade social das aprendizagens. O que é qualidade social das aprendizagens? É assim, como que essas aprendizagens, percebidas pelos alunos, uma aprendizagem significativa na escola, se reverte em benefício para a sociedade. Isso é importante perceber. Então, isso é qualidade social da aprendizagem. Quer dizer, o que eles aprendem na escola, eles estão levando para um benefício social, tá? É uma coisa. Um elemento constitutivo importante. Você está falando da aprendizagem dos alunos. Não tem como você falar de aprendizagem dos alunos se você não falar em formação continuada. Como é esse professor? Então, se você valoriza o professor, a educação é valorizada. Você está valorizando a educação que aquela escola tem. Então, quanto melhor formados seus professores, melhor será a qualidade das aprendizagens dos seus alunos. Porque quem vai fazer com que o aluno aprenda é o professor. Tá bom? No artigo 4º das diretrizes, mas isso é só, não precisa decorar que é artigo 4, né? Com as bases que dão sustentação ao Plano Nacional de Educação, né? Dá um reforço. Novamente reforçando tudo que na Constituição, LDB, e agora as diretrizes colocam. Quer dizer, garantir o acesso de todos, matrícula de todos, inclusão de todos, todos na escola e a frequência de todos na escola, tá bom? Novamente, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, tá? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e aos direitos de todos, ok? Coexistência das instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público, valorização do profissional da educação, não esquecendo que valorização não está falando apenas de dinheiro, está falando também de formação, para que ele seja melhor valorizado, melhor formado. A perspectiva da gestão democrática também é uma base importante, já falamos disso, tá? E a garantia do padrão de qualidade. E uma coisa boa que vem nas diretrizes é a valorização da experiência extraescolar. O que ele traz de fora da escola? O que ele garante trazer de fora da escola, tá bom? Isso é importantíssimo. Levar em conta o que o aluno traz para a escola na hora de você ensinar um conteúdo novo, tá bom? E aí a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá? Bom, que são acesso, inclusão e permanência, isso é posto. A escola, no artigo 9º, coloca que a escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem, tá? Então, para você garantir que o estudante aprenda, então você precisa rever os diferentes espaços e tempos. A relação de espaço e tempo na escola é importantíssimo. Como se dá a aprendizagem nesses diversos espaços que existem na escola? Sala de aula, quadra, pátio, refeitório, sala de vídeo, laboratório de informática, sala de leitura. Como que se dá esse uso dos espaços, tá? E dos tempos, como essa rotina é organizada dentro da escola, tá bom? Então a perspectiva de inclusão, ela está vinculada à valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural. Você imagina a rica diversidade que você tem dentro da escola. Você não tem apenas um tipo de comunidade, você tem uma riqueza de personagens dessa comunidade que estão presentes na escola. O foco vai ter que ser sempre no projeto político-pedagógico,
porque ele que vai dar o norte das ações dentro da escola. O professor novo que entra na escola, ele tem que se apropriar do projeto político-pedagógico, porque aquilo é construído pelo coletivo que já está na escola. Ele tem que se apropriar desse PPP, inclusive dar uma perspectiva de adaptação desse PPP à sua luz, da sua experiência. Também pode contribuir para a melhoria do PPP. É necessário integrar os profissionais da educação, dos estudantes, as famílias e a comunidade nesse processo todo, tá bom? Valorização da formação continuada, tá? Toda ação dentro da escola tem que ser planejada. Toda ação planejada na escola tem que ser feita coletivamente. E para que seja feito coletivamente, todos precisam ter clareza do quê? Quais são os princípios e finalidades da educação. Educação brasileira, qual a finalidade e princípio? Eu não sei, como é que então sou professor, sou educador. Então, ter clareza dos princípios e finalidades da educação do meu município, do estado, do Brasil, tá? A análise do IDEB, que é o Índice de Educação Básica Brasileira, então perceber que esse índice, o que ele reflete de fato na questão da aprendizagem dos alunos, isso é um importante parâmetro de estudo, até para a reformulação da minha própria prática, tá bom? Um PPP que tem que ser concebido e assumido colegiadamente, porque um projeto que é feito no coletivo demanda ações e responsabilidades de cada um. Então, se é um projeto coletivo, todo mundo tem sua responsabilidade. Por isso que o projeto político-pedagógico é um projeto que faz parte de um planejamento, de um trabalho coletivo e colaborativo. Então, todos participam e também tem que colaborar na execução, cumprindo com a sua parte, tá bom? Necessário valorizar na ação planejada a valorização das diferenças. A diversidade está posta ali, tá bom? Na perspectiva da gestão democrática e organização da escola, é garantir pelos órgãos colegiados que o PPP seja de fato respeitado dentro da escola, que a organização da carga horária, de todos esses processos, estratégias, fique claro para todo mundo como se trabalha didático-pedagogicamente dentro da escola, tá bom? As decisões coletivas, elas pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola. Como assim? Pelo conselho de escola. O diretor é figura importante, óbvio, importantíssima. Mas muitas decisões elas têm que ser feitas não por um indivíduo na figura do diretor, que tem um papel importante na escola, tem responsabilidades funcionais e tal, mas é o conselho de escola, onde tem todos os segmentos ali representados, é que tem uma força maior para decidir o que coletivamente se pretende dentro da escola, tá bom? Lógico que respeitando os princípios e finalidades da educação, tá bom? A gestão democrática, ela é um instrumento de horizontalização das relações. Então, não vai que a questão hierárquica, eu falo isso, o diretor é mais importante, então o que eu falei é mais importante que o agente escolar, o inspetor de aluno falou. Não, o que ele está falando, nesse momento, estamos na horizontalidade. Nós estamos discutindo num colegiado, em que todos têm direito a falar e sua fala é importante, tá bom? A única coisa que o diretor pode se sobrepor é na garantia da legalidade das decisões do conselho. Aí ele pode falar, olha, isso não pode a partir da legislação tal. Mas, a princípio, tem que se trabalhar na gestão democrática um princípio de horizontalização das relações, tá bom? Da vivência de todos dentro da escola. Bom, tem que dar essa importância, essa formação do professor, como ele veio, com o que ele traz de conhecimento, e garantir a formação continuada em serviço dentro da escola. Isso é garantido nos horários coletivos, tá bom? Então, é que o perfil do docente da educação básica, porque ele tem uma tarefa de cuidar e educar. Ele tem uma tarefa de cuidar e educar. Isso aí tem que ter clareza, tá bom? Então, ele precisa ter compreensão sobre a sua realidade para melhor atuar sobre ela, tá bom? Isso está lá nas diretrizes. E a formação inicial, isso tem que ter clareza absoluta, ela não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades do professor, tá? Então, a formação continuada tem que ser contemplada onde? Lá no PPP, no projeto político-pedagógico. A partir do quê? Da demanda desses alunos, desses alunos, que vai gerar uma demanda dos professores, que vai gerar uma demanda para a escola se organizar, tá bom? Isso é o básico aí das diretrizes nacionais da educação. Tudo bem? Não, fechou.